Galerinha, então vamos lá. Falando agora sobre funções, variáveis e transformações. Lá na nossa Físico-Química 1, a gente sabe, né, que essa energia interna ela é uma função de estado. Ou seja, ela só depende do seu estado inicial e do seu estado final. Não interessa o caminho que é feito. É como se eu fosse subir uma montanha de maneira reta, assim, né, escalando, subindo, 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 ou se eu fosse circulando a montanha. Eu saio do mesmo ponto e eu chego no mesmo ponto. Então, a variação da energia interna para esse processo vai ser igual nos dois casos. O que é legal porque calor e trabalho são diferentes. Eu imagino que eu vou ter mais trabalho ou menos trabalho para subir essa montanha, dependendo de se eu vou subir direto, né, em linha reta ou circulando. Sinceramente, eu não sei o que é pior, mas eu sei que vai ter variação, tá? Então, trabalhar com funções de estado é muito fácil para a gente, por justamente só depender do estado inicial e do estado final. Então, eu vou tentar obter outras funções de estado a partir dessa função de estado chamada energia interna, tá? Então, isso daqui é uma função. Nesse caso, ela é uma função de estado, e aí ela obedece a alguns requisitos matemáticos. É derivável de todos os pontos, ela é contínua, e assim, não vou aprofundar aqui em cálculo, mas ela obedece uma série de requisitos matemáticos, inclusive. E essa função de estado, gente, ela depende de algumas variáveis. Quais variáveis que essa função vai depender? Eu vou olhar, né, ou aqui no onde está de azul, ou aqui onde está de vermelho, quem está junto do diferencial. Isso foi uma dica que me ajudou muito, tá, a entender isso. Como eu falei, eu não quero ficar aprofundando aqui a matemática com vocês. Quero facilitar a sua vida. Então, no caso do TDS, quem acompanha o diferencial é o S. No caso do PDV, quem acompanha o diferencial é o V. Qual vai ser o esquema disso para mim? Essas, não sei se eu vou chamar de função, mas essas variáveis, melhor, variáveis termodinâmicas, que acompanham o diferencial, a gente vai falar que são que são variáveis, estou trocando variável com função, que são variáveis independentes. Pensa comigo, o meu sistema, seja lá aquela aquela transformação que eu vou propor ali, que eu vou querer estudar a energia interna, ela simplesmente vai ter uma entropia relacionada a ela. E ela simplesmente vai ter ali um volume associado a ela. E isso é independente, beleza? É isso que tem que ter na cabeça de vocês. Então, as variáveis que acompanham os diferenciais são as variáveis independentes da minha função. Só que a minha função depende delas. Então, na verdade, a energia interna, ela é uma função que ela depende de quem? É da temperatura, da pressão? Não. Ela depende, na verdade, da entropia e do volume. Tá? Então, essas são variáveis independentes. E o U é a função de estado, né, que depende dessas variáveis independentes. Então, qual é o macetinho? As variáveis independentes são aquelas que vão acompanhar o diferencial, o D. E a minha função, que vai ser a função de estado, ela depende dessas variáveis independentes. Então, U, na verdade, é função de S de V. Eu posso generalizar isso daqui da seguinte maneira. Uma função é função que depende de X e de Y. E aí, o que é legal? Quando eu tenho funções matemáticas desse tipo aqui, eu posso usar um artifício matemático chamado transformada de Legendre. O que a transformada de Legendre vai fazer para a gente? Se uma função f ela é uma função dependente de x e de y, sendo, né, que x e y aqui vão ser as minhas variáveis independentes, a sua transformada de Legendre em função de uma dessas suas variáveis, ou seja, eu tenho x e y, a transformada é em relação a uma delas. Se eu vou transformar em relação a x, a y vai ficar constante. Se eu vou transformar em relação a y, é a x que vai ficar constante.
Geralmente, né, a variável que eu escolho para fazer a transformação é a primeira, é a x. Então, vamos lá. Como que eu faço a transformada de Legendre de uma função, né, que depende de x e de y? A transformada de Legendre é a própria função que depende de x e de y. Por exemplo, se eu quero variar u em relação a s ou a v, eu começo escrevendo o próprio u, porque a minha função que depende de x e de y é u. Então, aqui no lugar de f de x e y, quem que eu escreveria? U. Porque u é função de s e v, ou seja, f é função de x e y. Então, aqui eu colocaria u. Aí eu coloco o sinal de menos, que é da fórmula, e coloco x. Quem é x? A variável que eu estou escolhendo. Se eu quiser derivar u em relação a s, o x é o s. Então, vai ficar u menos s. Se eu quisesse fazer em relação a v, eu colocaria u menos v. Aí vem essa parte daqui que está relacionada com derivadas parciais. Eu vou pegar derrom de f de xy sobre derrom de x. Ou seja, eu estou pegando a minha função e fazendo a derivada parcial dela em relação àquela variável que eu escolhi. Então, se eu escolhi x, eu tenho que pegar a minha função e derivar ela parcialmente em relação a x. Então, derrom de f de x sobre dx. No caso, né, naquele mesmo exemplo que eu estou fazendo com u, eu teria u menos s, porque eu escolhi, né, fazer a transformada em relação a s, abro parênteses, derrom de u, porque nós acabamos de ver que f de xy é u, sobre derrom de x. Quem é o x? S. Daqui vai ficar derrom de s. Fecha parênteses. Quem é o y? Y é a variável que vai ficar constante. Nesse caso, se eu estou trabalhando com s, a constante é v. Então aqui vai aparecer um v. Júlia, não entendi nada. Tudo bem. A primeira vez que eu ouvi, eu também não entendi nada. Nunca fui boa em cálculo. Aí ferrou-se tudo. Mas vamos lá. Mostrando fica um pouco mais fácil. Para que a gente faz isso? Como eu expliquei, uma função de estado ela é muito boa para a gente trabalhar, por ela só depender do estado inicial e do estado final. Imagina como ficariam essas contas se eu tivesse que depender do caminho que a gente vai fazer a reação ou a transformação. Seria muito mais complicado. Então, a gente pega uma função que eu sei que é de estado, como é o caso do u, e eu faço essa jogada matemática para obter uma outra função que também é de estado. Então, eu vou usar o u para obter uma outra função de estado que possa me dar outras características sobre o meu sistema. Por isso que eu faço transformada de Legendre. Beleza? Então vamos lá. A primeira que a gente vai falar é a Helmholtz, que a gente representa pela letra F, tá? Então, o que é, né, essa função de estado Helmholtz ou letra F? É a transformada de Legendre de U em respeito a S. Ou seja, exatamente tudo que eu estava falando. Então, se a minha transformada de Legendre vai dar uma função chamada f, eu posso falar que é transformada de Legendre. Nesse caso, eu vou simplesmente chamar de f. Tudo bem? Como é que eu faço a fórmula? Transformada de Legendre, que nesse caso vai ser f, então eu vou apagar isso daqui. Eu vou colocar a letrinha f, porque isso será a minha transformada de Legendre, é igual a f de xy, ou seja, a minha própria função, menos x, ou seja, aquela variável, né, que eu vou querer fazer minha função, derrom de f de xy sobre derrom de x, ou seja, eu vou derivar parcialmente a minha função sobre a variável que eu estou trabalhando, a y constante, ou seja, a segunda variável vai estar constante. Agora o que eu vou fazer é achar cada uma dessas coisas. Transformada de Legendre, já sei que nesse caso vai ser f, porque Helmholtz eu chamo de f. Mas quem é f de xy? Eu não falei que Helmholtz é a transformada de Legendre de u, então a minha f de xy vai ser u. Só que eu não falei que em respeito a s, então a minha variável que eu estou trabalhando nesse caso vai ser f. Se eu estou trabalhando com s, o y tem que ser a variável que sobrou. Como u é u de s e v, a variável que sobrou é v. Então o y aqui na verdade é v. O que eu faço agora, gente? Eu simplesmente vou substituir nessa fórmula cada um desses pedacinhos. Então, aqui que eu vou chamar de equação 7, eu vou criar uma nova função de estado chamada f, que é Helmholtz,
E ela vai ser o quê? Quem é f de xy? U. O U menos. Quem é a minha variável que eu estou trabalhando? S. Então, menos S. E multiplica. Vamos lá. Abre o parênteses. Drom de f de xy. Quem é f de xy? U. Então, drom de U. Sobre quem é drom de x? Ué, quem é x? Xs. Então, aqui vai ficar drom de S. Fecha parênteses. Quem é a minha variável que foi constante? V. Então, eu acabei de achar a transformada de Legendre, né, de U em relação a S. E isso me dá uma nova função de estado chamada de Helmholtz. Então, Helmholtz é a energia interna menos a entropia multiplicado pela derivada parcial de U sobre S, a V constante. Beleza? Não deixa comentário que eu tiro as dúvidas. Só tem um detalhe, né? Que eu não sei se vocês prestaram atenção. Pelo menos eu não sabia. Pergunto a vocês. O que raios é drom de U sobre drom de S, a V constante? Vocês fazem alguma ideia? Porque eu não fazia. E para a gente poder destrinchar isso daqui e chegar em fórmulas mais parecidas com essas duas, né? Que eu botei aqui que são iguais, eu vou ter que falar um pouquinho sobre derivada parcial. Vamos entender como é, na verdade, a derivada parcial de uma função, como que ela pode ser escrita. Porque isso me ajudará a entender o que é drom de U sobre drom de S, a V constante. Valeu? Até a próxima, então.